aprender alguns tipos de equações do primeiro grau. Quando a gente tem uma adição junto com a nossa letra, ó, em toda equação do primeiro grau, o objetivo é deixar o quê? A letra sozinha. Não importa, tá, gente? Eu coloquei, pode ver aqui que eu mudei as letras, porque geralmente a gente vê X, vê Y. Eu coloquei um A aqui, pode colocar M, pode colocar a letra que for, não importa a letra, tá? Viu somando, tá vendo, na adição? Quem tá nos atrapalhando a achar a letra, deixar a letra sozinha, é o mais 10. Ou seja, na adição, a gente sempre vai passar ele para o outro lado da operação inversa, menos 10. O menos 20 tem uma subtração que está atrapalhando a nossa letrinha aqui, ficar sozinha. Menos 20, a gente vai passar ele mais 20 para o outro lado. Já vou explicar o porquê, tá? Sempre operação inversa, ó. Tá somando? Vai subtraindo. Tá subtraindo? Vai somando. E aqui você vai falar, mas onde está multiplicando aí? Toda vez que eu tiver um número e uma letrinha, existe a multiplicação ali entre eles, tá? Ou seja, para eu deixar minha letra sozinha, essa multiplicação aqui do 10 está me atrapalhando. Então, a gente passa a operação inversa, que é o quê? Dividindo. E quando a gente tem os dois? Eu tenho a multiplicação e eu tenho uma soma. A gente vai resolver um de cada vez. Tira primeiro o que está somando, passa subtraindo. Depois a gente tira quem está multiplicando, passa dividindo. Certo? Vamos saber como? Já vou deixar, gente, aqui logo no início, as que a gente vai resolver, porque caso você já tenha uma noção, já saiba e queira treinar, ou seja, fazer e depois só conferir comigo as respostas, você já pode ir fazendo, tá? Aqui vai ser quando temos adição e subtração, certo? Cuidado, muitos erros também ocorrem quando a gente tem números negativos, assim. Tá vendo que a matemática é uma coisa dentro de outra, entendeu? Os conteúdos vai se juntando, e aí se você não sabe um, você acaba errando em um outro. Você entende o conceito, mas aqui também vai trabalhar com números negativos, aí você vai acabar errando por não conhecer. Entendeu como que funciona a fantástica matemática? Então, essas são as primeiras 5 questões. Depois teremos quando existe a multiplicação. Coloquei também, ó, os números negativos, porque eu sei que o erro é grande, então eu vou explicar para vocês não errarem mais. Então, aqui, mais 5 questõezinhas. E mais essas 5, onde tem misturado, tá vendo? Adição, subtração, sempre junto com a multiplicação. Então, vamos descobrir como resolver essas questões. E vocês vão ver que é muito simples, gente. Depois que você pega a base aí, entende o conceito, você vai ver que é muito simples de resolver essas aqui. Bora lá, então, começar? E trouxe todas com prova real, hein? Que é para você entender, fazer e entender o porquê que tá certo, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? X mais 5 igual a 30. Esquece isso aqui por enquanto, que eu já explico, tá? Tá vendo aqui, gente, ó? Eu preciso descobrir a letra, o valor da letra, que somado com 5 vai ser igual a 30, porque isso aqui é uma igualdade, é uma balançazinha, certo? Se eu tenho 30 aqui, eu preciso ter 30 aqui, que é para a balança ficar equilibrada, senão ela fica pensa, né? Então, logo de cara, já não dá para você saber que número que é aqui, que eu somo com 5 que dá 30? Fala aí se você já não sabe. Só olhando. Sabe? Deu para entender o que é uma equação, gente? A igualdade precisa bater. Se eu tenho 30 aqui, eu tenho que ter 30 aqui. Então, quanto tem que ser minha letra mais somado com 5 para dar 30? Entendeu? Mas aí, vamos supor que você não saiba. O que a gente tem que fazer? A gente não tem mais 5 aqui? Lembra que uma equação de primeiro grau, o que a gente tem que fazer? Deixar a letra sozinha. Então, quem está atrapalhando a gente ali é o mais 5. Por que a gente fala vem para cá menos 5? Ó, tá vendo a igualdade? Eu procurei deixar a igualdade tudo certinho aqui. Você vê o que eu tô fazendo do lado de cá, tá? A igualdade está aqui. Por que a gente fala vai a operação inversa, menos 5? É porque quando tem uma balança, uma igualdade, a gente tem que fazer as duas coisas dos dois lados, tá? Então, se eu falo para você, pega o 5 e passa para o lado de lá subtraindo. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo isso dos dois lados, ó. Eu estou subtraindo 5 aqui e estou subtraindo 5 lá. Eu estou fazendo dos dois lados.
Mas por que não aparece ali e só fica a letra? Porque isso zera, ó. Mais 5 menos 5, zera. Aí só sobra a letrinha. E aqui vai sobrar o quê? Isso aqui que a gente vai resolver. 30 menos 5, que é igual a 25. Põe 25 aqui, ó. Aqui, ó. Põe 25 no lugar do x, que é o valor que a gente achou, e soma para você ver se a igualdade não vai bater. Viu que show, gente? Então, quando a gente fala passa a operação inversa, é porque nada, a gente está fazendo dos dois lados. Só que como aqui desse lado vai zerar, só vai ficar a letrinha, a gente nem conta. Deu para entender? Então, viu somando? Passa subtraindo. Viu subtraindo? Passa somando. E lembre-se que estamos fazendo dos dois lados. Show, gente? Já deu para entender um pouquinho, né? Olha aqui. Quem tá atrapalhando, eu vou falar atrapalhando, gente, que é para vocês entenderem, uma linguagem que a gente entenda, tá? Atrapalhando a gente deixar a nossa letra sozinha, ó, pro y ficar sozinho, quem tá me atrapalhando ali? Menos 8. Eu vou pegar o menos 8 e vou passar a operação inversa do outro lado, ó, mais 8, tá vendo? Por quê? Lembra por quê? Porque eu estou fazendo dos dois lados, só que aqui zera quando eu faço desse lado, sobrando só o y, e ali a gente resolve. Opa, que mais? Eu tô colocando menos. A caneta tá grossa. Certo, gente? E 14 mais 8, 22. Quer saber se tá certo? Ó, substitui e resolve. 22 menos 8 tem que dar o que deu do outro lado lá, o que está do outro lado lá. E, no caso aqui, deu. Ou seja, y igual 22. Tá entendendo já, né? Clareando aí, né? E aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, quem tá atrapalhando aqui é o 10. Lembra que o 10 é o sinal que ele está à frente dele, ou seja, mais 10, tá, gente? Então, ele vai menos 10 pro outro lado, ó. Certo? Aí, esse sinal já é da letra, certo? Então, ele vai ficar aqui junto com ela, entendeu? O mais 10, porque toda vez que eu não tenho sinal à frente de um número, ele é positivo. Tá ali atrapalhando a nossa letra ficar sozinha, tá vendo? Então, a gente vai pegar o mais 10, colocar menos 10 pro lado de lá. É como eu estou fazendo dos dois lados, tá? E do outro lado, eu já tenho menos 10. Ele continua do jeitinho que ele tá, ó. Não mudei nada, eu só peguei esse mais 10 e coloquei ele pro lado de cá. E a letrinha também que está com o negativo tá ali. O que a gente vai fazer agora? Resolver esse daqui, ó. Menos 10. Menos 10. Tem uma multiplicação aqui? Não. Tem divisão? Não. Tem parênteses? Não. Então, não é menos com menos mais, tá, gente? Do jeito que vocês conhecem na regrinha de sinal. Não. Toda vez que eu não tiver multiplicação e nem divisão, e tiver sinais de números inteiros, que são números inteiros negativos e positivos, trabalhe sempre com dinheiro que você nunca vai errar. Ou seja, como assim trabalhar com dinheiro? Positivo, eu tenho. Negativo, eu estou devendo. Então, no caso aqui, ó, eu devo 10 e devo 10. Eu devo 20. Entendeu? Porque eu devo a soma dele. Lembra que quando a gente trabalha com números inteiros, sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma? Essa que é a regra. Conserva o sinal e soma. Mas se vocês pensar em dinheiro, eu acho que vai ser mais fácil, né? Devo 10 e devo 10. Eu devo quanto? Eu devo 20. Entendeu? Resolvendo isso aqui do outro lado. Deu para entender até aqui, gente? Então, ficou menos C igual menos 20. Eu não sei vocês, mas quando eu estava na faculdade, isso. Você vê que a minha dificuldade com matemática foi tanto que eu carreguei até a faculdade. E lá faziam isso. Menos 1. Multiplica tudo por menos 1 e a letra, tipo assim, eles falavam, a letra não pode ficar negativa. Então, multiplica tudo por menos 1 que a letra fica positiva. E aí você mudou o sinal do lado de lá também. Eu não entendia, gente. Juro pra vocês, eu tive muita dificuldade de matemática. Muita, mas não foi pouca, não. Foi muita, tá? E a cada dia a gente vai vencendo, graças a Deus, hoje. Várias dificuldades que eu tinha já foram superadas e é o que eu faço hoje com vocês. Eu tento explicar da maneira que eu não entendi. Então, tudo que eu não entendia na época, eu tento passar para vocês, porque eu creio também que deve ser a dúvida de muitos, entendeu? Mas aqui, por que eles colocavam esse menos 1? Tudo, lembra que a gente faz de um lado e faz do outro da igualdade? Aqui é a mesma coisa. Multiplicar por menos 1 não vai mudar o valor, mas vai mexer com os sinais, que aí usa-se a regra de sinal. Menos com menos, mais, certo?
Só que aqui, o que na verdade nós estamos fazendo? Toda vez que a gente não tem o número à frente de uma letra, existe o número 1, tá? Então, a gente está pegando esse menos 1 e passando ele dividindo, ó. Igual aqui, ó, tá vendo? Eu fiz até aqui para vocês entenderem, ó, tá vendo? É como se eu tivesse menos 1C aqui, ó, e eu passasse o menos 1 dividindo. A gente não passa quem está multiplicando dividindo? É que eu ainda não cheguei nessa parte para vocês da multiplicação. Mas toda vez que tem uma letra aqui, ó, tá multiplicando. Então, a gente passa o quê? A operação inversa, que é dividindo. Por quê? A gente está dividindo dos dois lados por menos 1, entendeu? É como se eu dividisse aqui e aqui. E aí, eu ficaria com isso daqui, ó. C igual a 20, tá vendo? O menos 1 passou dividindo, menos com o menos. Olha só o tanto de conceito que você usa. Ó, isso aqui é essa linha aqui. Menos C, tá vendo? Lembra que a gente tinha... Só não tinha colocado o número 1, mas ele apareceu aqui agora porque toda vez que a gente não tem o número na frente da letra, é o número 1. Então, eu tinha isso aqui, ó. Se eu multiplico por menos 1, ambos os lados, menos com menos vai dar mais, e menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter um C, ou apenas o C, que a gente não usa esse 1 à frente da letra, igual a 20, tá vendo? Eu vou ter esse final aqui. E o porquê é esse? Ó, o menos 1 passou dividindo, menos com menos em uma divisão dá mais, e 20 dividido por 1 dá simplesmente 20. Por isso que eles faziam isso, e eu não entendia bulufas, tá? Mas com o tempo eu entendi que era o menos 1 que passava dividindo o menos 20, né? Antes de dar o resultado aqui. Coloquei aqui e não coloquei aqui, por isso que tá dando, não tá dando para vocês entenderem direito. Mas, ó, menos 20, tá vendo? O menos 1 veio aqui dividindo, tá multiplicando, ele passa dividindo. E aí tem a regrinha de sinal, porque existe a divisão. Menos dividido por menos dá mais. E 20 dividido por 1 dá simplesmente 20. Deu para entender aqui? Aqui é a prova real. Olha só. Pega a primeira equação, 10 menos C igual a menos 10, tá vendo? O C é 20, tá vendo? Então, 10 menos 20 igual menos 10. Tem que dar menos 10. Olha aqui o que eu falei para vocês de dinheiro, tá vendo? Aqui eu tenho mais 10, porque quando eu não tenho o sinal ele é positivo. Menos 20 tem que dar menos 10. Aqui eu não tenho multiplicação, não tenho divisão, tá vendo? Então, é dinheirinho. Devo 20. Tenho 10. Se eu pago 10 para quem eu devo 20, eu vou ficar devendo só 10. Ou seja, a igualdade bateu aqui. Deu para entender, gente? Acharam complicado? Isso é treino, tá, gente? Bora treinar, fazer mais algumas que vocês vão entender como que funciona isso daqui, tá? Precisa fazer isso aqui? Não, se você entender isso aqui, ó, que você multiplica por menos 1 ambos os lados, tá vendo? Menos com menos vai dar mais, 1 vezes 1 não vai mudar nada, vai ficar só o C, certo? Então, ficou mais C. Menos com menos vai dar mais, 20 vezes 1, 20 também. Tá vendo que o 1 é o elemento neutro da multiplicação? Então, ele não muda, só que o sinalzinho muda. E se eu fizer de um lado e do outro da igualdade, eu não altero. Então, fica certinho, tá bom? Então, se você entender isso aqui, não precisa fazer isso aqui. Isso aqui é só para explicar o porquê, tá, gente? Que, como eu disse, eu não entendia. Então, eu coloquei a explicação certinho aqui para vocês. Show? Bora mais uma? Da letra também, tá, gente? Eu costumo mudar muito as letras, porque era uma coisa minha, mas era o que eu sentia, tá, gente? Eu via sempre X, Y. A hora que eu mudava a letra, pra mim, parecia que eu não sabia fazer mais, que já era outra coisa. E não era, entendeu? Aí, com o tempo, eu descobri que a letra não muda absolutamente nada. Pode ser qualquer letra que coloque aqui, o processo é o mesmo. Mas demorou para eu entender, tá, gente? Então, hoje eu coloco as letras diferentes, que é para vocês não se acostumarem só com XX, com X, com Y, entendeu? Saber que quando vê outra letra, vai ser a mesma coisa o processo, tá? Então, aqui, ó, quem tá nos atrapalhando é o menos 10 para nossa letra ficar sozinha. A gente passa ele mais 10, porque a gente tá fazendo dos dois lados. Lembra que aqui vai zerar? Então, ficou A, menos 2, mais 10. Olha aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Operação com inteiros. Não é a regra de sinal, porque não tem multiplicação, não tem divisão e nem parênteses. Aqui é sinais iguais, conserva o sinal e somo. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Tá vendo como, para você lembrar, pode ser um pouquinho difícil? E se você trabalhar como se fosse dinheiro,
positivo você tem, negativo você deve, eu acho que fica mais fácil. Porque aqui, ó, eu tenho R$10, eu só devo 2. Eu ainda fico com 8 quando eu pagar. Entendeu? Prova real, pego lá, não achei o A igual a 8, substituo aqui, ó. 8 menos 10 tem que dar menos 2. E dá, por quê? De novo, devo 10 e tenho 8. Eu vou continuar devendo só 2. Ok? E agora, a letra tá lá no meio. Não tem problema. Lembra aquela do menos C? Só que aqui é positivo ela, tá vendo? Ela tá positiva. Então, ela continua aqui. Por que você não pôs esse sinal? Toda vez que começa, a gente não coloca o sinal de mais. Só quando ele tá no meio assim, tá bom? Então, viu uma letra, viu um número sem sinal, ele é positivo, tá? Porque quando for negativo, vai sempre aparecer. Então, aqui eu tenho quem atrapalhando o nosso x ali? O mais 6. Porque quando não tem sinal, é positivo. Então, ele passa menos 6. Por quê? Porque eu fiz dos dois lados. Menos 6 aqui e menos 6 aqui, tá? Ficamos só com x. 30 menos 6, 24. Vamos ver se tá certo? 6 mais 24 tem que dar 30. E deu. Muito simples essa, né? Tá vendo como vai ficando simplesinha? Só quando tem o sinalzinho ali, que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você souber o raciocínio, vai embora, tá? Chegamos naquela de multiplicação. Como multiplicação? Como eu disse, toda vez que tem um número e uma letra, existe ali entre eles um sinalzinho de vezes que nunca vai aparecer. Então, viu letra e número junto, saiba que existe uma multiplicação, tá? E para a letra ficar sozinha, tem a multiplicação. Qual é o inverso da multiplicação? Divisão, tá? Ah, então a gente passa dividindo. Por que dividindo? Porque eu fiz isso desse lado e fiz isso desse lado. 4 dividido por 4 vai dar quem? 1. Lembra que eu falei que a gente não usa 1 à frente da letra? Ou seja, isso aqui vai sumir, porque o 1 a gente não usa, só vai ficar o x. E lá a gente resolve. 60 dividido por 4, 15. Bora ver se tá certo? Ó, 4 vezes, lembra que eu falei que aqui existe uma multiplicação? Então, se achamos x igual a 15, eu preciso multiplicar pelo x 15 que eu achei. 4 vezes 15, 60, que é igual a 60. Viu que show? Mesma coisa aqui, mudo a letra, lembra que eu falei? Muda a letra, mas não muda nada. Tem uma multiplicação aqui, eu passo dividindo. Por que dividindo? Porque eu faço isso de ambos os lados. Aqui cancela porque fica somente 1, tá? E 75 dividido por 5 dá 15. Quer saber se está certo? 5 vezes o y, quanto é o y? 15. Tem que dar 75. E dá, né? Ó, 5 vezes 15, 75, que é igual a 75. Muito simples essa da multiplicação, né? Parece ser complicada, mas não é, viu? E agora que é um número negativo? Sem problema. Ó, existe a multiplicação ali. Quem está atrapalhando a nossa letrinha é o menos 10, certo? Aqui ele passa dividindo, vai o menos 10, tá, gente? O que inverte aqui é a operação. Tá multiplicando, esse é um erro também que as pessoas acham que tem que vir mais 10 para cá. Não, porque aqui é a multiplicação que a gente está invertendo. Então, passa a divisão, que é esse traço aqui, ó. Outra coisa também é não saber, por isso que eu falei lá no início, que uma fração é uma divisão, tá? Então, esse traço aqui nada mais é dividir, tá? Dividir por quem? Menos 10. Vem o número inteiro do jeitinho que ele tá, ó. Menos 10, vem menos 10 para cá, tá? O que a gente inverte aqui é a operação, tá bom? E aí, aqui, o número de lá, do outro lado da igualdade, já é negativo, é menos 90. Então, vai ficar menos 90, que divide quem estava multiplicando lá, que é o menos 10. E aqui, o que que acontece? A gente tem uma regra de sinal na divisão, ó. Tem uma divisão onde menos com menos, aqui sim, gente, ó, menos com menos é mais. Por quê? Isso aqui é uma divisão, certo? Viu as diferenças aí, gente? Como a gente precisa entender as diferenças. Então, menos com menos dá mais, e 90 dividido por 10, simplesmente 9. Ou seja, o C é igual a 9. Vamos ver se está certo?
Ó, existe a multiplicação aqui. Onde tem o C, a gente coloca quem a gente achou, 9. Então, menos 10 vezes 9 igual menos 90. Aqui também existe a regra de sinal, gente, ó. Menos com mais do 9. Menos com mais dá menos. Por quê? É uma multiplicação aqui, tá? A regra de sinal, sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo, a gente usa quando tem multiplicação e divisão e o parênteses, tá? Então, menos com mais dá menos. 10 vezes 9, 90. Menos 90 é igual a menos 90. Muito show também essa, né? Tá aqui outra coisa que bugava minha mente quando eu entendi a equação de primeiro grau. Eu entendi o que era que tinha de ser feito. Só que aí depois, o que aconteceu? A letra foi pro outro lado. Aí eu não entendi. Mais bolufas. Não sei se essa é uma dificuldade sua também, mas por muito tempo foi a minha, tá, gente? Quando a letra estava do outro lado, eu não sabia o que eu tinha que fazer ali. Muito engraçado a gente lembrar das nossas dificuldades, né? E muito gratificante saber que hoje a gente já não tem mais elas. Nossa, isso me emociona, juro pra vocês. Mas vamos lá. O povo fala que eu choro até na inauguração do supermercado. E não é mentira, viu, gente? Mas essas coisas, juro pra vocês, que me emocionam. Mas vamos lá. Toda vez que você vê, então, eu fazia isso, né? Então, caso você tenha esse tipo de dificuldade, quando a letra que você tem que deixar sozinha, ela tá do outro lado. No caso aqui, gente, era só deixar a letra do outro lado e passar o 7 dividindo, tá vendo? Mas caso você tenha essa dificuldade, muda, tá vendo? A igualdade. Se eu pegar isso aqui, colocar aqui, e pegar isso aqui e colocar aqui, eu não tô resolvendo nada. Eu só tô trocando de lado os dois, o que não vai mudar em nada também. Entendeu? Se eu mudasse sinal, aí sim. Mas eu só estou pegando isso, colocando aqui, que é onde eu sei mexer, e pegando isso e colocando lá, que é onde ele tinha que estar, na minha mente, né? Antigamente era assim, minha mente. O número sozinho tem que estar do outro lado. A letra tem que estar desse lado. Então você pode fazer isso, tá? Só inverter aqui, que não vai mudar nada. E a letrinha fica lá onde sua mente já colocou ela, tá? Não sei se é o seu caso, era o meu, tá, gente? E aí aqui existe uma multiplicação. E o que eu tenho que fazer? Passo a operação inversa, que é dividindo, ó, tá? Como eu disse, mais 7 a gente nunca... Tá vendo que a gente não trabalha com sinal quando é positivo, gente, ó? Mas sempre existe sinal de mais, tá? Então a letrinha a gente deixa, o 7 a gente passa pro lado de lá dividindo, porque a gente tá fazendo dividindo por 7 aqui e dividindo por 7 ali, tá? Aqui vai dar só 1, então só sobra o W mesmo. E aqui a gente resolve 77 dividido por 7, que dá 11. W igual a 11, é só substituir aqui e a igualdade bateu ali. Show, né, gente? 12B igual a 72. Tá multiplicando. Bora passar dividindo, ou seja, fazendo isso em ambos os lados, tá? Aqui cancela, vai ficar só o B. E aqui a gente resolve encontrando B igual a 6. Muito simples, né? Aí aqui, como eu disse, uma multiplicação, bora substituir B por 6 aqui e a igualdade bateu. Tem o nosso santo bateu, aqui a igualdade bateu. Ok? E agora vamos aqui, gente, para quando temos as duas operações em uma única equação. Olha só, eu tenho 2x, ou seja, uma multiplicação, mais 3 igual a 11. Tá vendo que eu tenho as duas de uma vez? Quando tinha uma de cada vez, a gente já aprendeu a resolver, né? Tá somando, passa subtraindo. Tá subtraindo, passa somando. Tá multiplicando, passa dividindo. Sempre a operação inversa. Por que fazemos isso dos dois lados da igualdade? E aqui, isso de fazer dos dois lados da igualdade, a gente vai continuar aqui. Só que agora é um de cada vez, tá? Ou seja, eu tenho a multiplicação me atrapalhando e a soma. Então, eu vou resolver o problema da soma primeiro, fazendo o quê? Passando o mais 3, a operação inversa, menos 3, certo? E o 2x eu continuo deixando aqui, tá vendo? Deixei o 2x, é como se eu estivesse fazendo menos 3 aqui, menos 3 lá. Aí esse aqui cancela, fica só o 2x,
E aqui a gente resolve, que é o 11 menos 3. Até aí, tudo bem? Então, aqui o segundo passo é resolver isso aqui, ó. Resolvi isso, que deu quanto? 8. Tá vendo? Ficou 2x igual a 8. Resolvi isso. Agora aqui, quem a gente tem agora? A multiplicação. E o que a gente vai fazer? Dividir por 2 ambos os lados, tá vendo? Aqui cancela, fica só 1. E aqui, 8 dividido por 2 fica isso aqui, que deu 4. E aí acabou. Tá vendo? É por partes. Primeiro a gente tira o que está somando e passa subtraindo. Se tivesse subtraindo, passaria somando. Resolvo, que dá 8. E aí agora quem está multiplicando, passa dividindo. Lembrando que toda vez que eu falo passa a operação inversa é porque estamos fazendo dos dois lados, tá? Nunca se esqueça disso. X igual a 4. Vamos ver se está certo? Onde tiver letrinha, substitui pelo número achado, encontrado. Então, 2 vezes 4 mais 3 tem que dar 11. Quando eu tenho uma multiplicação e uma adição, quem que a gente resolve primeiro? Sempre multiplicação, tá, gente? Se a multiplicação tivesse aqui e aqui a soma, eu resolveria primeiro a multiplicação, depois a soma, tá? 2 vezes 4, 8, mais 3, tem que dar 11? Tem. E deu? Deu. Então, tá correto o valor do nosso x ali. Deu para entender? Bora fazer mais uma para você entender aqui. Mais algumas, né, que a gente tem para fazer. Olha só. Temos 3y menos 9 igual a 18. Primeiro vamos mexer com menos 9, passando a operação inversa para o lado de lá. Mais 9, ó. Tá negativo aqui, tá vendo? Tá menos 9, eu passei mais 9 para o lado de lá. Sempre lembrando que eu tô fazendo isso dos dois lados. Mas como aqui, ó, vai cancelar quando eu fazer o mais 9 desse lado, só fica do lado de lá. Que a gente resolve agora isso aqui, ó. 3y, resolvo isso aqui, que dá isso aqui, 27, certo? E aí temos 3y igual a 27. O que temos aqui agora? Uma multiplicação, atrapalhando a nossa letrinha ali. Aí a gente resolve, passando a operação inversa, o 3, tá? Então, o 3 vai passar dividindo, porque eu tô dividindo aqui também, só que aqui vai sobrar só a letrinha. Sempre vou lembrar vocês disso, tá? Porque é uma balança, se é uma balança, uma igualdade, os dois lados têm que ficar iguais, tá? Então, o 3 passa dividindo, 27 dividido por 3, y igual a 9. Quer saber se está certo? Onde tem y, coloca 9. Saiba que existe a multiplicação ali, então 3 vezes 9 menos 9 tem que dar 18. 3 vezes 9 dá 27. 27 menos 9 dá 18, que é igual a 18. Eu estou só falando aqui, gente, para vocês olharem e verem, tá? Não estou colocando para não ficar muito bagunçado e vocês entenderem melhor, tá? Vamos nessa aqui? Menos 10R mais 1R, tá, gente? Toda vez que não tiver nada à frente de uma letra, existe sempre o número 1 ali. Igual a 81. Então, aqui a gente resolve essa daqui primeiro, ó. Menos 10. O R, vamos supor que seja uma banana, uma bala. Então, menos 10 balas mais uma bala, quanto vai dar? É tipo aquilo que eu disse, ó. Negativo, estou devendo, positivo, eu tenho. Então, menos 10 mais 1, eu vou ficar com menos 9, tá? Aí aqui é a multiplicação, né? Ou seja, quem está multiplicando vai passar dividindo, que é o menos 9. E aí ficamos com R igual a 81 dividido por menos 9. R igual menos 9, porque mais com menos é menos. E 81 dividido por 9, simplesmente 9, tá? Então, aqui a gente resolve primeiro. Menos 10R mais 1R, ficamos com menos 9R. E aí, resolvemos do jeitinho que a gente já aprendeu, tá? Quer saber se tá certo? Olha só, onde tem R aqui, ó, tá vendo? A gente coloca o menos 9 que a gente achou. Então, vai ficar menos 10, que multiplica menos 9, mais menos 9, que é o R de novo, tem que dar 81. Aí, aqui, ó, tem uma multiplicação toda vez que tiver número e parênteses, existe a multiplicação.
Então, menos com menos em uma multiplicação dá mais. 10 vezes 9, 90. Mais com menos, ó, existe a multiplicação de novo. Então, a gente aplica a regra de sinal, tá, gente? Mais com menos, menos. E o 9, né? Porque aqui é como se tivesse 1. E 1 vezes 9, 9, certo? Igual a 81. E aí, por fim, 90 menos 9, 81, que é igual a 81. Ou seja, a igualdade bateu. Cuidado quando você for tirar alguma prova real. Não precisa tirar prova real de tudo? Não, gente. Isso aqui é só para vocês saberem o porquê, tá? Quando a gente acha a letrinha, por que a igualdade bate? Entendeu? Para saber se está certo. Mas precisa? Não é preciso. Possa ser que tenha alguns exercícios que peçam, mas se tiver, serão poucos, tá bom? Então, cuidado que toda vez que tiver a multiplicação ali, tá? O número for negativo, cuidado com a regra de sinal. E, batendo a igualdade, o valor do R ali, ou seja, independente da letra ali, está correto, tá bom? Um pouquinho diferente essa daqui, né? Mas pode ver que no final o conceito sempre é o mesmo, tá vendo? Só aqui que a gente precisa somar os números inteiros ali, que são os negativos, com os positivos, e aí aplicar a mesma regrinha que a gente conhece, que a gente já vinha fazendo, tá? Essa aqui, gente, ó, é um pouquinho diferente, mas diferente assim, né? Só a letrinha que tá do outro lado, e aí a gente traz ela para cá. Nesse caso, lembra que quando tinha uma letra que eu falei que eu não gostava de trabalhar com letra dos outros lados, a gente poderia trocar? Lembra que eu falei numa questão aqui? Aqui já é diferente, porque o que acontece? Toda vez que a gente tem letra, a gente deixa tudo número com letra de um lado e números sozinhos a gente deixa do outro. Você escolhe qual lado que você quer. No caso, a gente sempre escolhe o lado direito aqui, tá? E aí, ou seja, aí aqui eu tenho letra desse lado, número com letra desse lado e tenho número com letra do outro. Aí, nesse caso, eu vou estar pegando o do lado de cá e trazendo para o lado de cá. Aí muda o sinal, tá? Porque eu não estou pegando tudo que eu tenho de uma igualdade e trocando de lado igual eu fiz naquela questão do 7W lá. Aqui eu vou pegar só o 7Z e trazer para cá para ficar junto com o 8Z, tá vendo? Para ficar juntinho. E o número que está sozinho, eu vou levar para lá para ele ficar sozinho lá. Ou seja, números com letras de um lado e números sozinhos do outro. Como a igualdade está aqui, ó, tá vendo? E o 88 está lá, o mais 88, que quando eu não tenho sinal ele é positivo. Se ele vem para cá, ele vem a operação inversa. Então, ele vem menos 88. E o 7Z, aqui está positivo também. Se ele vai para lá, tá vendo? Eu só estou arrumando a casa aqui. Colocando números com letras de um lado, número sozinho com o outro. O 8Z, eu não vou mexer, porque eu vou deixar os números com letras desse lado. Eu só vou pegar o que está do outro lado e trazer para o lado de cá. Aí ele sempre, toda vez que eu mudo o lado deles, a operação muda. Ele vem com o sinal inverso. Então, tá somando, vai vir subtraindo. Tá somando, vai para lá subtraindo. Deu para entender aqui o que eu fiz? Igualdade aqui, ó. Eu troquei esse de lugar. Então, vai a operação inversa. Troquei esse de lugar. Vai a operação inversa. Esse eu mantive porque não mudou de lugar. Tá aí, tudo bem? Aí aqui eu fiquei com o quê? 8Z menos 7Z. Vai dar o quê? 1Z. Como 1 a gente não usa, só fica somente o Z. Z igual menos 88. Muito simples de resolver, tá vendo? Só precisa saber. Coloca números com letras de um lado, números sozinhos do outro. Tá bom? Tá aí, tudo bem? Então, nós achamos Z igual a menos 88. Agora é só substituir, ó. Aqui, gente, a gente só substitui, tá vendo? Onde tem o Z, a gente coloca o menos 88 que a gente achou e faz a operação para ver se está correto, tá vendo? Aqui eu resolvo a multiplicação primeiro, né? Mais com menos, ó, mais do 8 e o menos do 88, mais com menos dá menos. 8 vezes 88, 704, tá? Aí fica 88 menos 704 tem que dar menos 616, que é 7 vezes menos 88. Mais com menos dá menos. 7 vezes 88, 616. Aí aqui eu não tenho mais multiplicação nem divisão. Então, eu devo 704 e tenho 88. Eu devo 616, que é igual a essa multiplicação que deu aqui,
616 também negativo, tá bom? Deu para entender essa daqui? Muito legal ela também, né? Cai bastante, viu, gente? Também possa ser que tenha outro número aqui, junto com a letra. Uma outra operação. Aí, como números vai ficar desse lado, se tivesse outro número aqui, manteria do jeito que ele tá aqui, tá? Só que eu trago de lá para cá, ou eu levo daqui para lá, é que vai mudando os sinais, tá bom? Ah, tinha uma aqui do jeitinho que eu falei para vocês, ó. Do número do outro lado, tá vendo? Que eu mantive ele aqui, ó. Olha só que legal essa daqui, ó. A igualdade, ó. Tudo que tem letra e número a gente vai deixar desse lado aqui. E números sozinhos a gente vai deixar do outro lado. Então aqui, quem eu deixaria desse lado? O C e C, mais o C, um C na verdade, né? E o menos 5 tá atrapalhando aqui, então eu vou colocar ele do outro lado. Então ele vai a operação inversa para o lado de lá. Aí resolvemos esse lado aqui, certo? Desse lado aqui, eu tenho a letra e tenho o número sozinho. Como eu estou deixando só o número sozinho desse lado, eu vou deixar o 31 positivo aqui e o C eu vou para o outro lado. Então, quem vai trocar de lado? Só o C. Ele está positivo? Ele vai negativo. Tá aí, tudo bem? Então, o menos 5 vem para cá positivo, porque eu vou trocar ele de sinal, deixar ele junto com o número sozinho. E a letrinha eu vou colocar junto com as letrinhas. Como ela vai mudar de lado, ela vai mudar a operação dela. Ela está somando, ela vai subtraindo. Que foi o caso aqui, ó. Tá vendo? Esse C que estava somando veio para cá subtraindo. E esse menos 5 foi para lá somando. E o 31 a gente manteve aqui, ó. Tá vendo? Ele é positivo, continua positivo. Deu para entender? Ou seja, organizamos a casa. Deixamos tudo com letras de um lado, números sozinhos, tudo do outro. Tá bom? Agora a gente vai resolver. Toda vez que eu tiver uma letra positiva e uma letra negativa, isso zera. É como se eu tivesse 1 menos 1. Então, a gente já pode cancelar esse C com esse mais C aqui, ficando somente com o C e C. Tá vendo? Aqui. E ali a gente resolve. 31 mais 5, 36. Agora aqui, ó, a gente tem uma multiplicação. Para a gente deixar a letra sozinha, a gente vai precisar passar a operação inversa para o lado de lá, certo? Ou seja, dividir por 6 ambos os lados, certo? E aí aqui a gente fica só com o C, e aqui eu fico com 36 dividido por 6, que é 6. Deu para entender isso aqui? Parecia complicado, mas quando cancela aqui... Se eu não cancelasse, gente, daria o mesmo valor, porque, ó, 6C mais 1C, eu tenho 7C. 7C menos 1C, 6C, entendeu? Então, C é igual a 6. Aí aqui, eu vou substituir onde tiver C, ó, eu coloco 6 para achar a prova, para tirar a prova real, tá vendo? E aí existe a multiplicação, né? 6 vezes 6, 36, mais 6 menos 5, 6 mais 31. Ó, 36 mais 6, 42, menos 5, 37. E 6 mais 31, 37, ou seja, igualdade bateu. Muito legal essa daqui também, né, gente? Deu para entender, gente? Vamos fazer mais algumas listas depois de mais operações, quando aparecem outras coisas. Aqui foi só o básico, tá, gente? Eu tentei colocar algumas do jeito que cai aí no finalzinho aqui, que foram essas duas, que um pouquinho diferente das anteriores, que são bem simples, tá? Mas vocês viram que quando a gente organiza a casa, fica tudo certinho. Então é só prestar bastante atenção nessas aqui, que vocês conseguem resolver, tá? Depois eu vou fazer uma lista só com essas do jeitinho que cai mesmo, que essas facinho dificilmente caem, né, gente? Eles fazem vocês fazerem todo esse trâmite para depois no final ficar facinho, tá vendo? Vocês concordam comigo que no final sempre a gente chega lá do início? Então isso aqui é só para vocês saberem se vocês... Eles colocam só para saber se a gente consegue fazer esses conceitos, entendeu? Mas no mais, o jeitinho é o mesmo. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham entendido o que a gente fez aqui, tá? E não sabe, deixa que eu te explico.